E no vídeo de hoje, prepare-se para descobrir toda a história completa do Fortnite como você nunca viu antes. Hoje vamos mergulhar nos segredos mais profundos que pouquíssimos jogadores conhecem e desvendar toda a trajetória do jogo até agora. E se você realmente acha que sabe tudo sobre o Fortnite, esse vídeo vai te surpreender. E olha que eu nem preciso falar o quanto trabalho deu para juntar toda essa informação em um vídeo só, então se você puder deixar aquele like e apoiar a CG Play Oficial, vai ajudar muito. Então agora bora para essa jornada. Tudo começou há milhares de anos quando aconteceu um Big Bang, que criou naquele momento todos os universos que nós conhecemos. E no centro de tudo estava a realidade zero. E foi aqui que o Big Bang deixou uma enorme massa de energia, que ao invés de se espalhar, ela se comprimiu em um orbe de energia que conhecemos como ponto zero. O ponto zero está conectado a todas as realidades existentes em todo o Omniverso, sendo isso que torna ele tão poderoso. E será necessário se proteger das possíveis ameaças que poderiam tentar usar o seu poder, então o ponto zero cria o que conhecemos como a ilha como forma de defesa. E com isso na ilha vemos essa proteção que ele criou como tempestade ou safe. E no espaço-tempo vimos isso como uma espécie de esfera que ele criou em volta de si. Então qualquer um que tentasse visitar a ilha seria exterminado pela defesa da tempestade ou afetado pelos efeitos estranhos do ponto zero. Até que um dia um homem estranho aparece e o seu nome é Geno, sendo um estranho cientista que ao descobrir sobre o ponto zero, logo decide controlar todo o poder do orbe, para que com isso comece a buscar por seus objetivos, que é o de obter uma sociedade perfeita. E ele sabe que com o poder do ponto zero, ele poderia descobrir como cada realidade era feita e o que havia de diferente em cada uma delas, e dessa forma criar a perfeição. Até que um dia ele decide deixar seu mundo natal, mas ele não queria que o seu reino ficasse sem um líder. Foi então que ele decidiu criar um clone de si mesmo, sendo conhecido como cópias. E uma cópia é criada sempre que alguém saía do loop. Mas o que é o loop? Eu já vou explicar pra você. Junto com o misterioso ciclo de pessoas íntimas, Geno decidiu criar uma nova organização conhecida como Ordem Imaginária. Sua sede foi construída em volta do ponto zero, com o nome do lugar sendo a Ponte. Com esse poder recém-descoberto, a Ordem Imaginária foram capazes de controlar os efeitos da tempestade e alterar para a maneira de que desejassem, modificando até mesmo a memória das pessoas e podendo dar a elas até a imortalidade. E para recrutar as pessoas para sua sociedade perfeita, a Ordem Imaginária criou o que conhecemos como Loop, que é um programa que força as pessoas a lutarem entre si, mas para que a batalha seja justa, ele remove a memória dessas pessoas, remove a capacidade de falar e a cada 22 minutos você briga de novo, como se fosse um loop. No início, esse loop funcionava de maneira diferente, porém Geno começou a modificá-lo nas suas próprias intenções malignas. Foi então que a Ordem Imaginária utilizou o loop para testar as pessoas, em que elas batalhavam entre si e as vitoriosas podiam ter a chance de participar da Ordem Imaginária e receber em troca alguns benefícios. Parecia uma maneira excelente de recrutar pessoas para a sociedade perfeita que Geno queria criar, mas é óbvio que ninguém iria concordar com esse método. Por isso, eles começaram a sequestrar sujeitos de diversas realidades diferentes. Até então parecia estar funcionando perfeitamente, à medida que mais lutadores provavam seu valor. Tendo ganhado, eles podiam então receber a imortalidade se em troca eles entrassem na Ordem Imaginária. Além disso, toda a sua família poderia viver na ilha e usufruir dos mesmos benefícios. E é por isso até então que nós vemos cidades e casas no mapa. Mas nem sempre todo mundo tem a mesma sorte de se destacar nesse desafio. Os guardas da Ordem Imaginária, por exemplo, nem se lembravam que tiveram uma vida antes de tudo. Suas memórias foram apagadas quando eles são forçados a saber de apenas uma coisa: como proteger a Ordem. Milhares de anos depois, a organização cresceu de uma maneira gigante e passou despercebida, até que decidiu sequestrar as pessoas erradas. Aqueles que eram inteligentes demais para ficarem dentro do loop e conseguirem escapar deles sem consequência. Esse improvável grupo de vigilantes vem de todos os cantos do universo, e apesar de serem diferentes, têm um objetivo em comum: destruir a Ordem Imaginária e libertar o ponto zero. Nós o conhecemos como os 7. E aqui começamos a história do capítulo 1. Em 20 de março de 2018, as pessoas que viviam na ilha olham para o céu e algo estava se aproximando. Eles correm para pegar um telescópio e, olhando mais de perto, o objeto que vinha em sua direção era um meteoro. Um pânico enorme surge na ilha na tentativa de descobrir onde ele iria cair, e continuavam sem entender direito sobre do que se
se tratava. Foi então que em abril, as TVs de toda a ilha começou a transmitir um alerta de emergência pra gente se preparar para a colisão. Foi então que uma enorme cratera é deixada no chão enquanto a Ordem Imaginária corre para investigar. Eles constroem uma instalação em volta do acidente, disfarçando-se de governo, porém eles não foram rápidos o suficiente. Um personagem misterioso sai do meteoro e escapa das instalações, e essa é a nossa primeira aparição do personagem chamado de Visitante, sendo integrante de um grupo chamado de Os Sete. Ele tem a missão de testar a capacidade de seus trajes herméticos, que descobre mais tarde que os protege do efeito do loop. Foi então que ele rouba um foguete de um set de filmagem e o converte em uma fenda de volta para casa. Essa deveria ser uma missão inofensiva, mas ao invés disso, deu início à história do Fortnite como a conhecemos. Uma fenda simples que acabaria convidando um mal puro para a ilha. Antes que a fenda do visitante pudesse se fechar, uma energia escura aparece, sendo o cubo. Embora parecesse inofensivo, tinha o poder de destruir toda a ilha. O cubo roxo, que espalha corrupção para qualquer um que o tocasse, começa a rolar pela ilha, deixando ruínas onde quer que passasse, enquanto estava em busca de seu alvo, o ponto zero. Eventualmente essa busca o leva ao Lago do Saque, onde o cubo começa a se desestabilizar. E no fim, o ponto zero consegue se defender, mas em poucos meses já enfrenta uma nova ameaça. Um pedaço enorme de gelo cai na ilha, trazendo consigo um inverno rigoroso e um misterioso castelo de origem desconhecida, que descobrimos pertencer a um rei gelado, sedento de poder, que possui diversos prisioneiros. Um deles está preso em blocos de gelo e quando o fragmento cai na ilha, ele consegue se libertar. Sem as correntes, ele revela ser o Rei do Fogo, um rival à altura do Rei do Gelo. Ambos querem tomar a ilha para si. Como os dois elementos não conseguem sobreviver juntos nos mesmos ambientes, o Rei do Gelo decide cobrir a ilha de neve para esfriar as coisas um pouco. E seu arqui-inimigo responde roubando ovos de dragão das masmorras e usando-os para criar um pequeno exército de híbridos. E isso é o suficiente para ele revidar e criar um enorme vulcão que destruiria o pico polar. E antes que o prisioneiro pudesse completar o seu plano, o Rei do Gelo derrota ele em uma batalha, congelando então o Rei do Fogo no fundo do oceano para sempre. Infelizmente para eles, o vulcão ainda entra em erupção, lançando bolas de fogo nas maiores cidades da ilha e destruindo o castelo. E que é então um momento em que rompe o iceberg, libertando o monstro que estava sendo mantido secretamente na masmorra. Ele imediatamente se liberta e a Ordem Imaginária realmente parece não se importar. Eles estão perfeitamente bem com o monstro destruindo a ilha, desde que ele não tocasse no ponto zero. A solução deles é criar uma arma do juízo final então, que mataria todo mundo na superfície, incluindo o monstro. É quando um prisioneiro decide falar, sendo a Paradigma, membro do Sete, explica que eles não podem simplesmente deixar todo mundo morrer. Ela oferece uma solução melhor: construir e pilotar um robô gigante e derrotar o monstro usando ele. Eles, com muito desafio, aceitam a proposta e decidem construir um mech no vulcão escavado, até que chega a hora do confronto final. O evento que conhecemos entre Mech e Catus, Paradigma derrota o monstro com uma espada, deixando seu cadáver em decomposição na ilha. Ela sabe que se permanecer por perto, a Ordem Imaginária iria recapturá-la, então ela começa sua fuga, voando diretamente para o espaço. E a sua nova missão é investigar de onde veio esse monstro. Ao saberem disso, os Sete ficam furiosos, porque eles começam a achar que por ela ter ajudado a Ordem Imaginária, ela tinha traído eles. E depois da sua fuga, há um silêncio no rádio. Rapidamente eles descobrem que o robô da Paradigma colidiu com um planeta chamado a Lua Congelante. A temperatura lá é impossível de um ser humano sobreviver, então eles acham que ela nunca deveria ter sobrevivido. De volta à ilha, a Ordem Imaginária tem problemas maiores do que a fuga da prisioneira. Antes do monstro ser morto pela Paradigma, ela usou o cofre do ponto zero, em que ela agarrou o Obi e usou ele contra o Devorador, mas isso deixou o ponto zero exposto, e ele rapidamente se desestabilizou. E com o ponto zero fora de controle, ele começou a implodir, e a Ordem Imaginária não tinha projeto de salvá-lo, mas os Sete sim. Os nossos protetores do ponto zero decidem ajudar. O próprio tempo estava se desintegrando, trazendo o meteoro e outros locais passados para a ilha. Com o meteoro de volta novamente, surge o mais recente membro, o cientista, que já está preparando um plano para salvar a realidade. Ele constrói alguns portais da fenda ao redor da ilha, usando seu poder para reunir recursos e preparar os outros membros do Sete para o seu plano. Juntos eles usarão as fendas para retomar os tempos e impulsionar o ponto zero para a estabilização. Para que isso funcione, eles precisam do meteoro.
Começamos agora então o capítulo 2. A ilha agora foi remodelada pelo Ponto Zero, dividida em 2 pedaços de terra que davam proteção extra ao Ponto Zero. A Ordem Imaginária precisava restabelecer o controle da ilha e rápido. Eles enviam alguns agentes para fazer um levantamento da área, mas rapidamente ficam cara a cara com as suas cópias. Mas existe um problema, essas cópias são diferentes. Essas cópias foram alteradas por um cientista malvado conhecido como Agente do Caos. Esse cientista pertencia a um sindicato do crime secreto chamado de Sombra, fundado por Midas, um líder poderoso e ganancioso. Seu verdadeiro poder está na forma do Toque de Ouro, uma maldição que foi colocada sobre ele depois que ele tentou roubar o tesouro de um rei antigo. Apesar disso, a organização de Midas é mantida debaixo dos panos, enquanto o Agente do Caos já ficava mais evidente e mais aparente para as pessoas tentando tomar o poder. Com uma riqueza muito grande, Midas criou uma organização chamada de Espectro, e seus propósitos são muito diferentes da facção Sombra. Ao invés de cometer crimes, Espectro se torna uma agente secreta que espiona as atividades misteriosas ao redor da ilha. Rapidamente, Midas aprende sobre o Lupe e isso faz com que ele recrutasse sua filha, Jules, que foi mestre em engenharia durante toda a sua vida. Para distrair a Ordem Imaginária dos seus verdadeiros planos, ele travou uma guerra contra a Sombra para encobrir suas verdadeiras intenções, que era criar um dispositivo para destruir o Lupe para sempre. E Midas acredita que a chave para fazer isso é a Tempestade. E como a Ordem Imaginária é quem manipula a Safe através do Ponto Zero, fazendo ela se fechar inteira a cada 22 minutos para eliminar quem estiver de pé. Então ele acredita que se empurrar a Safe para trás, ele vai libertar todos que estão presos no loop. O que ele não sabe é que a Ordem Imaginária já estava de olho nele. John Jones, que é um agente de campo que dedicou sua vida inteira à Ordem Imaginária, sobre o seu juramento ele fez trabalhos secretos na ilha várias e várias vezes. É por isso que tem 3.000 Jones no jogo, porque cada vez que ele entrava no loop e saía, aparecia uma cópia dele. Antes que o Jones pudesse descobrir os planos do Midas, o plano dele entrou em ação com o evento O Dispositivo. O plano de Midas funciona, até que as coisas ficam estranhas. Ele não levou em conta o fato de que a Tempestade não é apenas um raio, ela está viva e controlada através do Ponto Zero. Numa reação de defesa, a Tempestade se protege criando uma gigantesca parede de água. Foi então que Midas descobre que ele falhou. E com o tempo, essa parede de água desaba, inundando a ilha inteira e destruindo o território de Sombra e Spectre. E depois disso, não demora muito para que o Agente Jones enfrente mais uma ameaça ao reinado da Ordem Imaginária. Acontece que quando o Ponto Zero criou esta ilha remodelada do capítulo 2, foi liberada uma enorme quantidade de energia. No caso de Extremazar, isso chamou a atenção de um ser de outro universo que nós conhecemos muito bem. E aqui que os crossovers entram na história do jogo, porque esta ameaça do espaço sideral não é outro senão Galactus, o devorador de mundos. E ele é atraído por essa enorme onda de energia e está desesperado para consumir a ilha do jogo com Ponto Zero. É claro que a ilha do Fortnite, e como Galactus é do universo da Marvel, traz também todo um elenco de personagens para nos proteger. Se ele for capaz de devorar o Ponto Zero, isso destruiria a realidade como a conhecemos. Isso dá início a um plano de Tony Stark para construir portais da fenda ao redor do mapa e trazer seu laboratório para a ilha. E a cada dia os moradores da ilha veem ele se aproximar e pouco antes dele chegar, o plano é revelado. Tony passou todo esse tempo construindo ônibus de batalha personalizados e equipando-os com explosivos, canhões e lasers. E finalmente chegou o dia. E no fim das contas nós conseguimos combater a Galactus usando os ônibus de batalha produzidos por Tony Stark, sobrecarregando ele e conseguindo levar de vez para longe da nossa realidade. Só temos um problema. Como Galactus expôs o Ponto Zero, mais uma vez ele começou a se desestabilizar. E conhecemos esse período então como a Crise Zero. E dessa vez os 7 não estão aqui para salvá-lo. Neste momento a Ordem Imaginária está em pânico, mas por uma razão diferente. Eles não se importam se a realidade entrar em colapso. Eles só querem ter certeza de que ninguém salte para o Ponto Zero e escape do loop. Então eles enviam o Agente Jones para uma tarefa. Ele viaja por 88 realidades diferentes, salto após salto, para recrutar os melhores caçadores de recompensa da galáxia para que eles possam caçar aqueles que tentarem sair do loop. Depois de passar meses nessa tarefa, ele retorna e descobre que o Ponto Zero está pior do que quando o deixou. Ele implora a sua chefe, Doutora Sloane, que faça algo, mas ela não escuta. Logo da realidade, já nem importa mais. Qual é o sentido de continuar gravando esses logs se você não vai escutar? Perdemos o controle do Ponto Zero. Sabe o que isso significa? Não deve saber, né? Já que você não tá fazendo nada. Eu dediquei minha vida à Ordem. Eu dei tudo que eu tinha.
Mas pra quê? Pra ver a realidade acabar e não fazer nada? Não somos assim. Pelo menos eu não sou assim. Não mais. Foi então que o tempo está se acabando e Jones recusa se submeter às vontades da Doutora Sloane. Em vez disso, ele resolve o problema com as suas próprias mãos, abandonando a Ordem Imaginária para sempre. Ele invade a ponte, a base da Ordem Imaginária, em busca de um arquivo secreto. Aqui é o agente Jones solicitando acesso ao arquivo restrito 8752. Aqui é o agente Jones solicitando acesso ao arquivo restrito 8752. Oh, sério? Sem tempo para equilibrar a realidade, mas todo o tempo do mundo para negar minhas credenciais. Aqui é o agente Jones solicitando acesso a todos os materiais relacionados ao set. Maravilha! Tá. Se você não vai me dar o que eu preciso, vou ter que mudar de tática. Com essa nova descoberta, ele embarca em um ônibus de batalha e segue direto para a ilha, onde o ponto zero está à beira de implodir. Ele passa por todos os caçadores que passou meses recrutando e chega bem a tempo. Foi então que Jones consegue chamar a atenção do set e somos finalmente apresentados à Fundação, o líder do grupo, que é inimigo do Geno há séculos. Agora que Jones oferece para a Fundação que entregaria Geno para ele, ele se oferece então e aceita ajudar a proteger o ponto zero. E à medida que o ponto zero começa a se desestabilizar, já é tarde demais para salvá-lo. A única opção agora é conter a explosão. A Fundação então se fecha em uma torre de pedra e no sacrifício final diz a Jones para sobrecarregar sua arma de fenda, deixando-os presos no loop. O pináculo envolve o ponto zero com ondas de realidade, levando a ilha a um estado selvagem. É então que a ilha é ultrapassada por um bioma primal, enquanto a Ordem Imaginária luta para manter o controle. Então eles enviam alguns guardas com armaduras poderosas que estão aqui para defender os segredos do ponto zero de antigos caçadores como Haas. Ele afirma que o pináculo tem chamado em seus sonhos e ele viajou para cá em uma missão para aprender sobre os seus mistérios. Enquanto rastreia os artefatos da ilha, ele descobre um registro de realidade invisível deixado por Jones. Haas imediatamente começa a procurar pelos misteriosos cristais do pináculo, que por sua vez o levam ao artefato definitivo, antes que possam deter Haas, mas já é tarde demais. Haas encontrou um artefato crucial que é perigoso demais para ser manejado sozinho. Este fragmento é muito familiar, é um pedaço do cubo que quase destruiu a ilha, com a corrupção dele ainda intacta. Ao empunhá-lo, Haas sucumbe à escuridão, tornando-se agressivo e malvado. Conseguimos tirar isso dele a tempo, mas o estrago já foi feito. Antes que possamos descobrir o quão importante foi esse momento chave, uma das histórias em quadrinhos revela uma quantidade extraordinária de segredos escondidos sobre a ilha. Foi então que com um crossover da DC girando em torno do Batman, que nessa ocasião ficou preso no loop depois de investigar uma fenda em Gotham City, agora com o maior detetive do mundo dentro do loop, que é facilmente capaz de descobrir e preparar um plano de fuga de lá. Com a ajuda da Mulher Gata, ele escapa do loop, ficando no centro da tempestade nos segundos finais. Agora livre para vagar pela ilha fora do loop, ele se depara com um grupo de habitantes. Eles formam uma aliança e decidem sair da realidade zero para sempre. O único problema é, eles não podem simplesmente nadar para longe, pois eles se desintegram. E como agora eles estão fora do loop, não há segundas oportunidades. A morte agora é permanente. Só uma maneira de voltar para casa, que é da mesma maneira que eles chegaram lá, que é pelo ponto zero. O grupo consegue destravar um dos bunkers de metal da ilha e seguir para o subsolo, em busca de uma fuga. A sala é extremamente antiga, mas é protegida por enormes golems e muitos guardas da Ordem Imaginária. É uma batalha difícil e no caos o Peixoto é morto por uma figura desconhecida, que torna-se aparente então que um dos membros está trabalhando para a Ordem Imaginária, ou seja, tem um traíra no grupo. Os outros então, em estado de choque, decidem continuar. Quanto mais eles avançam, mais perto chegam do ponto zero, até que Eternal Voyage, em seu desespero, meu Deus, inglês avançado, meu filho. Foi então que em seu desespero para escapar, ele corre para o orbe, sendo imediatamente dividido em milhões de pedaços. O ponto zero percorre inúmeras realidades por segundo, matando ele imediatamente. Após horas de discussão, o grupo descobre como calibrar o ponto zero, até que Renegade Raider vai para a
casa primeiro, antes que um dos grupos revele um segredo obscuro. O caçador tem trabalhado com a Ordem Imaginária esse tempo todo. Foi ele em quem nos traiu e matou o Peixoto. Eles começam uma briga antes de amarrarem o caçador e a maioria dos outros escaparem pelo ponto zero. Enquanto a tripulação de Gotham City está em pé, assim que o ponto zero foi calibrado para o seu mundo natal, o caçador foge para Gotham e a Mulher Gata e o Batman vão atrás deles. Quando eles chegam em casa, as memórias voltam. Mas mais importante ainda, ambos os eventos trabalham juntos para permitir o progresso da próxima fase da história, que é, voltando ao Ra's, o uso do fragmento que o Ra's possuía atraiu uma atenção meio ruim, que é justamente o que nós descobrimos, que é aquilo que a cópia do Jones tinha nos avisado, que é atrair a atenção de alienígenas. À medida que olhamos para o céu, os OVNIs começam a abduzir os Loopers, círculos começam a aparecer nas plantações e uma mulher com uma teoria da conspiração chamada de Mari começa a falar sobre isso em uma transmissão. Alô? É claro que ninguém responde. Ninguém tá escutando, seu idiota. Foi mal, tô tentando parar de me xingar. Ah, mas isso é idiota sim. Acho que quanto mais eu evito o assunto, maior e mais assustador ele fica parecendo. O que é ridículo, porque eu vi o que eu vi. Não importa quanto tempo passe, vão continuar achando que eu tenho um parafuso a menos. Tá, isso sim é idiota. Eu devia falar de uma vez. Desembucha. Faz meses que eu vejo OVNIs no céu. Ela avisa o pessoal da ilha que aliens estão chegando e isso é perigoso demais para a Ordem Imaginária. E mais importante ainda, a Doutora Sloane, chefe do Agente Jones, está empenhada em encerrar a transmissão da Mari. Mas não adianta, porque a invasão já havia começado. E com isso, Sloane não tem escolha a não ser lutar contra os aliens, em nome de manter o controle e a ordem. Até que a nave-mãe envia um enorme exército para a ilha, conhecido como Quimeras. Seu objetivo é aniquilar todos enquanto a nave-mãe sequestrava algumas localizações importantes do mapa. A nave-mãe se movia então capturando Pântano Gloop, Castelo do Coral e outras localizações. Os Quimeras também examinavam nossas mentes na tentativa de descobrir aonde estava o ponto zero, onde ele estava escondido. Mas Sloane tem uma epifania. Ela descobre que a Ordem Imaginária tem um espião que está divulgando secretamente informações ao inimigo, ou seja, aos aliens. E esta é uma situação perfeita para que Sloane utilizasse suas estratégias, pois ela começa a passar informações falsas à pessoa infiltrada dos aliens dentro da base. Claro, essas informações falsas logo caem nas mãos do Quimera, que descobrem que a Ordem Imaginária tem uma base secreta, localizada na fazenda do complexo. E com o objetivo então de abduzir o local e tirar a base da UI de circulação, eles decidem sequestrar o local. Mas o que eles não sabem é que Sloane encheu o local com uma enorme bomba. Na hora certa então, após eles abduzirem o complexo, os aliens ficaram satisfeitos por terem finalmente encurralado a Ordem Imaginária. Só que isso fazia parte de um plano da Sloane, conhecido como Operação Céu em Chamas. E Sloane então decide recrutar os Loopers, também conhecidos como nós, para entrar furtivamente a bordo da nave-mãe e garantir que todo o plano corra bem. É então que dentro da nave-mãe nós saímos da prisão e abrimos caminho pela nave, que neste momento está cheia de guardas e obstáculos. Eventualmente, porém, chegamos à sala final, uma câmara de abdução, e lá estava o complexo e todas as bombas presas nela, preparadas e prontas para funcionar. Satisfeito com o fato do Céu em Chamas ser quase um sucesso, Sloane arma as bombas. Só que temos um problema: os aliens tinham um último truque na manga. O que foi? O sinal foi cortado. Vão dar um jeito. Sobrevivam! Não pode ser. Pensei que fosse nos deixar em paz. O último cubo quase destruiu a ilha.
Então conseguimos desligar o cubo faltando 2 minutos para a detonação. Mas então a má notícia chega. Sloane decide nos abandonar na nave. Os loopers então entraram em pânico, desesperados por uma saída. Foi então que nós decidimos nos aproximar do cubo desligado e usamos coletivamente o nosso poder para remover a sua corrupção e restaurar a sua pureza. Agora, brilhando de azul, ele está do nosso lado, até que de repente o chão começa a subir até o alto para dentro da nave mãe. Acontece que há uma revelação final surpreendente. Os Quimera não trouxeram o cubo do capítulo 1 e aqui descobrimos o verdadeiro mal, a última realidade, e nós vemos agora o ninho dos cubos. Nossa missão então foi um sucesso, mas o tiro acabou saindo pela culatra. Agora todos esses cubos caíram na ilha e um deles se tornou o vilão mais poderoso até hoje. Claro, eles estão corrompidos por um mal sombrio, mas esse poder é controlado por um personagem sinistro que conhecemos então, a Rainha do Cubo. Saindo de seu santuário dourado, ela convoca seu exército e monstros do cubo para lutar contra as forças da Ordem Imaginária. A última realidade é muito diferente dos vilões do passado. Cada ameaça queria assumir o controle do ponto zero para si, mas o motivo deles é extremamente preocupante. A Rainha do Cubo não só quer o ponto zero, mas ela quer usar ele para destruir todas as realidades que nós conhecemos e eliminar a vida totalmente, tornando eles verdadeiramente a última realidade restante. O plano da rainha já estava entrando em ação, mas ela precisava juntar todo o poder do seu exército para fazer esse plano funcionar. É então que a rainha envia seu exército de cubos para o centro da ilha, diretamente acima de onde estava o ponto zero, onde eles criam uma pirâmide conhecida como Convergência. Sloane foi enganada pela última realidade durante a Operação Céu em Chamas. Finalmente é hora de montar um plano real, mas ao invés de fazer isso, a Ordem Imaginária está mais distraída com seu recém-encontrado prisioneiro, o Agente Jones. Depois de ficar preso no loop, ele também foi preso por traição, mas mal sabem eles, outra pessoa também foi descoberta. O Fundação, preso no fundo do oceano, finalmente acorda. Meses se passaram desde que ele foi expulso do ponto zero e ele não tem ideia de onde está. Saindo do oceano, ele acaba tropeçando em Gotham City, o último lugar onde o ponto zero foi calibrado na história do Batman anteriormente contada por nós. Nesse mundo estranho, o Fundação é imediatamente abordado pelo Batman, que acha que o Fundação é uma ameaça. Depois de uma luta entre eles, eles conversam, onde a Fundação revela que ele é inimigo jurado da Ordem Imaginária e que ele não tem nada a ver com essa questão de loop e esses planos malignos deles. Então, juntos eles decidem derrubar a Ordem Imaginária e libertar o ponto zero, assim como o Batman fez anteriormente. Ele explica que os 7 tiveram a vantagem sobre a Ordem Imaginária, pois tem a capacidade de criar fendas laterais. Essas fendas laterais eram uma forma de entrar dentro do loop, além de percorrer diversas realidades diferentes sem o ponto zero. Essa tecnologia de fendas laterais foi usada no capítulo 1 através do lançamento de foguetes em que vimos durante alguns eventos. O único problema é, demora muito para aquela fenda fechar, tornando extremamente arriscado usar esse método. Por outro lado, a Ordem Imaginária não sabe como fazer isso. Eles precisam usar portais puros direto do ponto zero, basicamente aqueles abertos pelas suas próprias tecnologias. Ao saber de tudo isso, o Batman concorda em ajudar a Fundação a voltar para casa. Ao voltar, ele percebe que precisa encontrar o Agente Jones imediatamente. Muita coisa mudou desde que ele foi atirado daquela torre, mas antes disso ele deve atualizar os outros membros do set e descobrir um plano para impedir a última realidade. Sloane e a Ordem Imaginária nunca se importaram com o destino da ilha, desde que o controle do ponto zero fosse mantido. Já os 7 pensavam diferente. Eles estavam lá para finalmente salvar a gente e salvar também o dia. O final se aproxima! Funcionários da Ordem Imaginária dirijam-se à nave de fuga. Funcionários da Ordem Imaginária dirijam-se à nave de fuga. Acorda aí. Você tinha mesmo que pagar de herói, não é, Jones? Você sabe o que acontece com heróis? Eles continuam lutando? Não dessa vez. Prossigam. Não prossigam, Não é nada pessoal, Jones. Mas eu não nego que eu vou me divertir.
Será que alguém pode ver o que foi isso? Impossível. Eu te vi morrer. Eu superei. Você! Esse é o epicentro da ilha, galera. Estamos seguros aqui. Rotação deste 45 graus. Esse é o último! Conseguimos! Cadê minha arma? Então, talvez eu tenha deixado cair no ponto zero. Porque ela fica me obrigando a te salvar. Você sobreviveu. E trouxe os loopers também. A superfície está perdida, mas aqui é seguro. Atenção. Rotação de 60 graus. Você chama isso de seguro? Vai aguentar. Isso aguenta 1000 vezes a pressão atmosférica. Tá, mas e aquilo ali? Prepare-se para nadar! E aqui iniciamos o capítulo 3 do Fortnite. A ilha virou e a Ordem Imaginária foi pega de surpresa, mas o 7 também. Seu plano para retomar o controle da ilha foi interrompido pelo monstro do cubo, que rompeu o muro, e por causa disso, seu esconderijo nos últimos 4 anos foi revelado. Durante todo esse tempo, eles moravam do outro lado da ilha, em um lugar chamado de Santuário. Agora, essa parte pacífica do mapa foi exposta à Ordem Imaginária, que está furiosa e já planeja o seu contra-ataque. O 7 e a Ordem Imaginária sempre tiveram um conflito uns contra os outros, mas nunca tomaram medidas em grande escala um contra o outro, até agora, onde a tensão atingiu um ponto máximo, e assim começamos então a Guerra Zero. Foi então que os 7 começaram a juntar o máximo de loopers possíveis, porque a Ordem Imaginária já achava que eles estavam em desvantagem. Outros membros da equipe do 7 se juntaram à luta, como Origem, que está traçando algumas estratégias e planos de batalha para lutar contra o exército da UI. Ele tem uma das histórias mais interessantes do 7, uma vez que ele é conhecido como o Rei do Cubo, só que ele decidiu abandonar essa posição quando ele percebeu que a sua energia escura só poderia ser usada para o mal. Então ele escapou, abandonando sua identidade para uma nova vida, mas ele foi capturado pela Ordem Imaginária logo depois, que torturou ele para obter respostas. Mas um dia, os 7 invadiram e resgataram o Origem das mãos da Ordem Imaginária, e ele saiu daquela prisão com um novo nome, Origem, e tem sido seu estrategista de campo desde então. Mas ele não é o único membro do 7 com uma vida intrigante. A Ordem e a Imaginária são irmãs que a Fundação pediu para que o Jones encontrasse. Não sabemos como eles se reuniram, mas ambos estão disponíveis para ajudar na guerra contra o próprio pai, que o pai delas é nada mais nada menos que Geno. A Imaginária passou a vida inteira tentando se vingar de seu pai. Quando crianças, ele as modificou geneticamente para serem guerreiras perfeitas, com imortalidade e super força. A realidade era o seu parque de diversões, ou seja, Geno fazia várias experiências com a realidade e fez com as próprias filhas. Mas um dia as coisas mudaram num instante. Um dos membros do seu círculo íntimo lhe ofereceu uma aposta. As irmãs poderiam se tornar as primeiras a escapar do loop. E quanto tempo isso levaria? Geno estava confiante, mas sua obsessão pela perfeição também foi a ruína delas. As irmãs escaparam do loop, mas não rápido o suficiente, e quando voltaram para casa, o loop havia criado cópias delas. Só que essas versões eram mais brutais e Geno percebeu isso. Foi então que o próprio pai substituiu
substituiu as próprias filhas pelas cópias dela, que eram mais poderosas do que elas. Olha que bagulho bizarro. Forçando as irmãs a virarem as costas para ele e se juntarem aos 7 com novos nomes. Porém, apesar de serem gêmeas, elas têm motivos muito diferentes para querer batalhar contra o próprio pai. A Ordem quer ajudar a destruir o loop e o ciclo e dar liberdade às pessoas, enquanto a Imaginária só quer simplesmente vingança. Apesar de toda essa mão de obra, resta apenas uma pessoa que pode ajudar a vencer a luta, e ela caiu na lua gelada anos atrás. O cientista está convencendo o pessoal de que precisamos buscar e resgatar a Paradigma para nos ajudar nessa batalha. Só temos um problema: os outros membros do 7 acreditam que a Paradigma está morta e é uma traidora, diferente do que o cientista pensa, pois ele sempre teve esperança na inocência da Paradigma. E depois decidimos então irmos até ela. Chegamos lá, descobrimos que ela está viva, porém está presa dentro do Mac. E voltando para a ilha, a Sloane está ocupada com seu contra-ataque. Com os loopers reunidos a favor do 7, ela percebe então que a Ordem Imaginária está perdendo a batalha e decide usar um plano então mais destrutivo para vencer. Em vez de desperdiçar recursos lutando em terra, ela liga para o departamento do juízo final e começa a trabalhar em um dispositivo conhecido como colisor, o mesmo que seria utilizado para destruir o monstro Catus na ilha do capítulo 1, junto com a ilha inteira. Ou seja, eles não estavam nem aí para a ilha, muito menos pro monstro, desde que o ponto zero estivesse a salvo. Esse mesmo dispositivo seria usado agora para acabar com tudo de uma vez. Se isso destruísse o 7 para sempre, para Sloane nada mais importava, desde que atingisse o seu objetivo. A Ordem fica sabendo desses planos e conta aos demais. A missão de resgate do 7 não era apenas uma tentativa de salvar a Paradigma, mas de salvar também o robô Mac, que seria essencial para destruir o colisor e vencer a Guerra Zero e impedir a destruição total. Mas antes que eles pudessem fazer isso, eles precisam achar uma energia poderosa para alimentar o Mac, chamada de Fragmento Zero. Em uma missão secreta, os 7 entram furtivamente na ponte, a antiga base da Ordem Imaginária, em volta do ponto zero, com a ajuda do agente Jones, que explora os destroços. Ele encontra seu antigo escritório, que agora está de cabeça para baixo, e pega uma foto emoldurada. E vamos à história da foto. Há séculos atrás, Jones abandonou sua esposa e filhos ao entrar na Ordem Imaginária, e quando ele fez isso, ele realizou um juramento em troca da imortalidade. Sua família também teve a opção de aceitar essa oferta, mas eles recusaram. Ao invés disso, escolheram viver na ilha, onde apesar de não serem imortais, contavam com a proteção da Ordem Imaginária graças a Jones. Eles envelheceram naturalmente e Jones foi obrigado a assistir à morte de sua esposa pela velhice. À medida que seus filhos também envelheciam, ele pediu à Ordem Imaginária para voltar para sua família, desejando envelhecer e morrer ao lado dos netos que ele mal conhecia. No entanto, Sloane lembrou de que o Jones era importante demais e que se ele desistisse da sua imortalidade, sua família também perderia total proteção no mundo deles. Jones então decide permanecer na Ordem Imaginária em batalha e em favor dos parentes que ele jamais poderia conhecer. Agora essa escolha o consome por dentro, mas apesar do peso, a missão deve continuar. Eles seguem em busca do Fragmento Zero até descobrirem que ele está localizado na Lua de Gelo, um cenário perfeito onde podem resolver duas questões de uma vez só: salvar a Paradigma e o Mac e conseguir o fragmento. Quando eles se aproximam de um antigo castelo congelado em que o fragmento parecia estar lá dentro, eles percebem que algo ali permaneceu intocável por muito tempo. Ao entrarem no castelo, eles encontram uma sala cheia de artefatos congelados em pilares de gelo, e eles descobrem que no fim do corredor lá estava nos aguardando o Rei do Gelo. Ele finalmente revela suas verdadeiras intenções após tanto tempo, e ele vai dizer: saudações, visitantes. Chegar vivos à minha sala do trono é de fato uma grande conquista. Há incontáveis séculos, meus aliados e eu começamos a coletar itens de muito poder, coisas e seres perigosos demais para existirem, e os aprisionamos aqui nesse castelo. Um dos meus maiores medos se tornaram realidade quando um dos meus parceiros defendeu que deveríamos usar esses itens super destrutivos para moldar a realidade à nossa vontade e usá-los para os nossos próprios desejos egoístas. E devido a esse pensamento, eu fui forçado a congelá-lo junto com meus cavaleiros e tudo que havíamos reunido, com a intenção de proteger a nossa realidade das intenções malignas deles. Isso explica porque o Rei do Gelo e o Rei do Fogo estavam em uma guerra. Apesar de já terem compartilhado e dividido a vida juntos como rivais, o Rei do Gelo não o mantinha prisioneiro por um simples desentendimento. Ele estava protegendo a realidade o tempo todo. A Lua de Gelo é inabitável porque foi projetada para ser assim, para ser isolada para sempre. Agora, em sua fortaleza impenetrável, o Rei do Gelo nos vê como uma ameaça, porque se nós conseguirmos entrar naquele castelo, isso significava que somos perigosos demais para continuar livres. Mas antes do Rei do Gelo pudesse nos exterminar, uma figura familiar aparece, Paradigma. Ela nos
resgata e destrói o castelo. Então é aqui que voltamos pra ilha de um jeito ou de outro. A Guerra Zero precisa acabar. Nos destroços, as batalhas finais começam. A Dra. Sloane é o último obstáculo do set antes de conseguirmos chegar ao colisor. Não temos muito tempo para atingir o colisor. Abra um caminho, eu levo a gente lá. Ô, Lenda, achei que tivesse tudo sob controle. Sim, a gente vai resolver tudo. Assim que descobrirmos como. A gente resolve. É isso aí. Uma ameaça aérea detectada. Destrua os mísseis. Estão passando mísseis demais. Sistema de suporte à vida crítico. Paradigma na escuta? Responde! Na escuta. Caímos. Meu parceiro resolve. Sua hora de brilhar, pá. Não custa tentar. Carregar sistema de recuperação de emergência. Não acredito que deu certo. Embananado é o cara. Carga sísmica detectada. Peraí! Deixa dar! Você não precisa fazer isso. Sempre dramático. Quais seriam suas últimas palavras? Cuidado. Com Sloane fora de cena, a Ordem Imaginária olha para o céu e avista o seu líder, Geno. Ele está aqui pessoalmente para nos enfrentar e manter a Ordem Imaginária sob o seu domínio. Até que do nada ele começa a estrangular a Ordem, sua filha, e diz a ela: isso é ridículo, você ainda é meu sangue, basta pedir e eu pouparei a sua vida. Enviarei você para um lugar seguro. E assim diz Geno. Mal sabe ele que a Imaginária não estaria interessada em sua oferta, e ela vai dizer: tem uma ideia melhor, pai, vamos mandar você para algum lugar bem longe daqui. No ato de sacrifício, a Imaginária decide que vale a pena destruir Geno. Ela se joga com ele diretamente no ponto zero, e à medida que eles são lançados através de incontáveis realidades, ambos são dilacerados. Seus átomos são espalhados pelo Omniverso. E Jones e Fundação perseguem Geno para não deixá-lo escapar. A Imaginária morreu em seus braços e está sumindo lentamente. Geno tem uma mensagem final para o Fundação, em que ele vai dizer: você acreditou que meus métodos eram abomináveis, que conhecia uma maneira melhor. Parabéns, agora você pode provar isso. Eu realmente espero que você esteja certo, porque se você falhar, isso significa o fim de tudo. Eu tenho que ir agora. Tenho que admitir que é bom deixar meu fardo de lado depois de todo esse... será bom descansar. Então ele desaparece do nada, e é aqui que concluímos que Geno está morto, a Ordem Imaginária foi derrotada e a Guerra Zero acabou. E com essa vitória, uma grande celebração se espalha por toda a ilha. Agora o ponto zero está finalmente liberto e pode florescer, e a natureza assume o controle. Mas nem tudo é o que parecia. O Orbe está enviando sinais de socorro e estranhas relíquias começam a aparecer pela ilha. O cientista está confuso e não consegue entender por que o ponto zero está fazendo isso. Mas é tudo obra de um vilão escondido nas sombras, chamado de Arauto, que está usando secretamente o ponto zero para pesquisar o Omniverso. Em sua busca, ela encontra o tal chamado O Incrível, O Nada. Essa é uma presença verdadeiramente maligna que lhe dá o poder sombrio do Cromo, e está prestes a ser liberada na ilha em o nome de nossos velhos amigos. A última realidade está de volta. Com Geno fora do caminho e os 7 sendo pegos de surpresa, isso consome a todos eles. O cientista Origem e muitos outros são devorados, transformados em Cromo, enquanto Paradigma é a única sobrevivente. A única coisa que ela pode fazer é retornar ao seu mundo natal, criando um plano que trará seus amigos de volta e salvará a realidade, exceto que o Cromo é muito poderoso. O
O Arauto, então, que conhecemos como Mensageira, destruiu a ilha inteira para expor o ponto zero, pronto para que a última realidade pudesse atacar e tomá-lo. Para nossa sorte, numa reviravolta surpresa, o ponto zero se protege, destruindo a nave mãe e fugindo. E é aqui que a Paradigma entra em jogo. Usando a fusão zero, ela é capaz de trabalhar com o orbe e reconstruir a ilha, aproveitando inúmeras realidades para formar um novo mundo. Tudo então é remontado. Com os 7 derrotados pelo Chrome e a Ordem Imaginária desaparecida, é hora de um novo começo, onde iniciamos então o capítulo 4 do Fortnite. E cá estamos nós em uma nova ilha. O robô assistente do cientista, conhecido como M, nos deixa uma mensagem final da Paradigma. Ela nos pede para entregar um misterioso minério cinético para quem mora nesse castelo medieval. Fazemos isso, aprendemos que seu governante é o Eterno, um jovem rei que parece um pouco familiar. A realidade dele foi trazida para a ilha durante a fusão zero, e fica aparente quem ele realmente é. A julgar pela sua aparência, então, descobrimos que ele é a cópia de Geno, que há muito tempo atrás Geno deixou no seu reino para que governasse enquanto ele estivesse fora. E o seu braço direito dessa cópia, então, é Stella, o guardião da fenda, que deseja criar uma ponte para novas realidades. Isso não era possível com a tecnologia deles, porque ela era muito medieval, até que então eles foram trazidos para a ilha e descobriram um tal minério cinético. Com a versão refinada desse minério, eles descobriram o poder de criar portais puros. Sim, a origens da Ordem Imaginária estava se repetindo de novo, e o minério foi uma grande ajuda, mas Stella não pôde fazer esse portal sem outra influência, uma voz que o guia a cada passo do seu caminho. Ele guardou isso para si mesmo, com medo de que aconteceria se desobedecessem a ordem dessa voz misteriosa. Ou seja, essa voz tinha a intenção de usar Stella para construir esse portal, para trazer para a ilha do jogo um personagem desconhecido. Mas a etapa final na construção desse portal para as realidades está nas profundezas da floresta, uma construção de bronze feita para proteger o ponto zero. Claro, você precisa desse poder para criar portais puros, e essa voz na cabeça de Stella estava mostrando o caminho, exceto que estava rapidamente se tornando óbvio que o portal da fenda não era feito para conectar as realidades. Esse portal era feito para trazer um certo homem sem forma para a ilha. Mais importante ainda, essa voz na cabeça da Stella tem intenções obscuras e a sua identidade já pode ser conhecida. Apenas um homem tem o poder esmagador de reconstruir-se átomo por átomo, o verdadeiro Geno. Acontece que depois que o Fundação e o Jones o deixaram para morrer, este não foi o fim de sua história. Enquanto ele permaneceu sem forma, ele se dirigiu ao seu reino original para trazê-lo de volta à ilha. Pelo menos essa era a sua intenção. M agora iniciou sua própria investigação, e a ideia era ela conseguir resgatar o cientista e o 7, enquanto enviava algumas cobaias pelo portal. Lembrando que ela focou o portal na última realidade para tentar salvar o cientista. E essas cobaias retornavam desfigurados ou corrompidos pela escuridão. Parece que tudo que M enviava pelo portal imediatamente ia em busca do seu criador. Quando eles retornaram, eles dão uma atualização sobre o destino do 7. O Fundação disse uma vez que a sua armadura os mantém vivo em diferentes realidades, até mesmo no nada além deles. Mas depois de serem devorados pelo Cromo, eles estão diferentes agora. Parece que os 7 estão se perdendo lentamente na escuridão. M, como robô, está programado para proteger o cientista e faz tudo a seu alcance para salvá-lo. Ela prepara uma missão de resgate com um novo corpo e passa pelo portal da fenda. Essa seria a última vez que veríamos a M. Em vez disso, o portal começou a se desestabilizar, trazendo mais realidades para a ilha antes de se quebrar e fechar. Os terremotos resultantes fazem com que o solo da ilha desmoronasse, revelando então um mundo abandonado. O plano do homem sem forma falhou, mas outro vilão estava se aproximando. Mas antes que isso acontecesse, olhamos então profundamente para a selva, onde a nossa mente está explodindo. Nos destroços de um tanque destruído, Sloane volta. Ela sobreviveu à Guerra Zero e está confusa sobre como chegou aqui. No entanto, não demora muito para que ela se oriente e comece a investigar esse estranho mundo antigo. Nas ruínas, ela encontra marcas que parecem mostrar o futuro, junto com o aparelho usado por aqueles que viveram ali há milhares de anos atrás. Ela não tinha ideia do que aconteceu com essa sociedade, pois haviam desaparecido. Ela sabia apenas que eles eram uma civilização avançada que usava as estrelas para descobrir e projetar o futuro. E ainda assim, parece que eles desapareceram sem deixar vestígios. Suas marcas parecem mostrar um eclipse que iria acontecer, que iria trazer o fim do mundo. Mas com mais pesquisas, Sloane percebe que esse eclipse não era um fenômeno natural. E Sloane começou a se questionar como os antigos conseguiriam prever um eclipse utilizando essa tecnologia antiga se não era um fenômeno natural. Só tinha uma explicação. O que eles estavam prevendo já havia
acontecido no passado. Então, eles estão nos avisando que isso breve aconteceria de novo. Sloane percebe que o sinal é muito familiar e chama um velho amigo para pedir reforços. E ela chama então o agente Jones. E o eclipse que se aproximava parecia mais um viajante do tempo, porque ele havia ido ao passado e parecia estar chegando na nossa época. O eclipse finalmente chegou. À medida que a luz do dia desaparece na ilha e encobre de trevas, Koji Datura se revela. Ele é um vampiro que construiu sua vida coletando artefatos poderosos de várias realidades enquanto viajava pelo tempo. Aos olhos do público, Koji é o bem-sucedido proprietário de um luxuoso resort, mas nas sombras ele escondia sua máquina do tempo. Com ela ele percorria várias eras, reunindo relíquias valiosas para sua coleção pessoal, como o crânio de ouro, a mão decapitada do Midas e o antigo calendário que parecia ter conexões com o Sete. Agora, com a sua chegada, Sloane vê a oportunidade perfeita para executar um ousado assalto. Ela se afastou do alto imaginário ou do que restou dela e agora está focada em um plano misterioso. A primeira fase dessa operação é roubar a máquina do tempo bem debaixo do nariz de Koji Datura. Para isso, ela contrata uma equipe de ladrões experientes para realizar o roubo do século. Eles invadem sua mansão e escapam sem deixar rastros. Koji fica indefeso e acaba sendo derrotado. Com Koji morto e o dispositivo nas mãos de Sloane, é a hora da fase 2. Eles experimentam a máquina do tempo em uma sede temporária, trazendo artefatos de 2018 para o jardim. Funciona conforme planejado e Sloane está confiante de que o plano funcionará. Ela só precisa de uma ajuda de um velho amigo, sendo o agente Jones. Ele fica escondido após a Guerra Zero, mas com a influência da Sloane, ela o convence a seguir sua missão secreta de ir ao passado. Seu objetivo é extrair algo ou uma pessoa desconhecida sem alterar a linha do tempo. Eles marcam a data para 12 de julho de 2018 e Jones inicia sua jornada. Tudo o que existe para guiá-los são registros de áudios deixados pela Sloane, enquanto ela envia mensagens do futuro de volta no tempo com um lembrete mortal. Nós dois estamos indo rumo ao desconhecido. Acho que isso é um adeus para estas nossas versões. Ainda vamos nos ver. A realidade ainda precisa da gente. Mantenha a chama acesa, Jones. Para onde e quando quer que você vá. Apesar disso, Jones começou a alterar a linha do tempo. O Rei do Gelo e seu prisioneiro nunca chegam à ilha. O Mac nunca é construído. E para completar sua extração, Jones amarra a máquina do tempo ao foguete do cientista e pela primeira vez o futuro é desconhecido. E aqui começamos o capítulo 5 do Fortnite. Na primeira temporada, Jonas e Valentia eram do subterrâneo e estavam em guerra contra a sociedade liderada por Oscar, que sequestrou Billy para exigir um resgate. Em troca, ele queria a localização da mítica Caixa de Pandora. Porém, como sempre, por trás de um grande líder, há uma mente ainda mais astuta. E é aqui que Valéria entra na história. Valéria, que é irmã da Valentia e vice-líder da sociedade, tinha um interesse pessoal na Caixa de Pandora. Seu verdadeiro motivo era o poder, mas ela não percebeu que, ao abrir a caixa, maldições devastadoras seriam liberadas sobre a humanidade. Enquanto Jones e Valentia estavam focados em lutar contra a sociedade e resgatar Billy, Valéria seguiu a sua própria agenda, rastreando a caixa. No entanto, Oscar desconhecia a localização exata, tornando o sequestro inútil, ou seja, roubaram o embananado para poder fazer uma barganha, mas não serviu de nada. Valéria então precisou descobrir sozinha e sua busca foi bem sucedida. Pegando a ilha de surpresa, ela abriu
destruiu a Caixa de Pandora. Com isso, as forças da mitologia grega foram liberadas sobre a ilha, dando início a uma batalha contínua entre Zeus e o subterrâneo. Pele foi salvo, mas Valentia percebeu que a ameaça agora não era apenas contra eles, mas contra toda a humanidade. Furioso, Zeus exigiu que todos os mortais fossem eliminados. Meses de guerra se seguiram até que conseguimos frustrar os planos de Zeus para destruir os mortais. Em retaliação, Zeus lançou uma série de relâmpagos que sobrecarregaram a Caixa de Pandora, causando uma gigantesca explosão de energia. Essa explosão desencadeou uma enorme tempestade de areia, trazendo um imenso megalodon e seu colossal navio para a ilha. Com a chegada do navio, hordas de saqueadores foram libertadas, prontas para a guerra. Megalodon, conhecido como o Senhor do Deserto, é um predador imponente, revestido por uma armadura única, alimentado por uma substância chamada de nitro. Ele é obcecado por esse recurso, que também serve para abastecer o seu navio, que se chama o Leviatã. No entanto, ao chegar na ilha, o Leviatã ficou sem combustível, apresentando o primeiro obstáculo para Megalodon. E o Megalodon tem o desejo de destruir a ilha após conseguir abastecer o Leviatã. Mas começar logo seu plano, ele recruta então a maquinista. Ela é quem produz o nitro e dirige a refinaria que produz essa substância utilizada pelos carros e para abastecer o navio. Essa enorme fábrica está extraindo nitro do subsolo. A maquinista desempenha um papel crucial no plano de extração do nitro, pois ela é a única que domina o conhecimento sobre como produzir essa substância poderosa. Com essa expertise, eles começam a construir vários oleodutos com o objetivo de transportar todo o nitro produzido para abastecer o navio Leviatã. No entanto, os habitantes da ilha decidem impedir esse plano maligno, especialmente depois que o Megalodon cometeu o erro de revelar seus objetivos durante uma transmissão ao vivo. Mas temos um problema: Jones parece estar cansado de lutar. No meio dessa batalha contra o Megalodon, surge um novo mistério: o aparecimento de um suposto andarilho, um ser encapuzado que parece estar observando a ilha enquanto vagava por ela. Quando o Megalodon finalmente se prepara para abastecer seu navio, algo inesperado acontece: ele é sabotado. Nesse momento descobrimos que o ser encapuzado é na verdade o Doutor Destino. Com isso, o Megalodon é derrotado e seu plano falha miseravelmente. Agora a ilha se encontra à beira de um novo domínio. Com o andarilho revelando-se como Doutor Destino, ele rapidamente inicia sua busca para utilizar os poderes da Caixa de Pandora. Com o objetivo de dominar a ilha e construir seu próprio reino, ele precisa agora conseguir controlar o poder imenso da Caixa de Pandora. Mas antes disso, ele precisa aperfeiçoar sua armadura, pois sem isso ele seria incapaz de controlar todo o poder da Caixa. Enquanto isso, Valentia e Jones tentam descobrir uma maneira de derrotá-lo. O Doutor Destino que está na ilha, na verdade, é apenas um robô que controla seu exército, permitindo que o verdadeiro se concentrasse em planos maiores. A versão do Destino que estamos enfrentando é tão poderosa que já derrotou diversos vilões temidos, como Galactus, Thanos, Ultron, o Quarteto Fantástico inteiro, Magneto, Doutor Estranho, Cavaleiro da Lua, entre outros. O plano para vencê-lo envolve o uso dos sinalizadores da fenda, dispositivos que podem abrir uma fenda e enviar o Doutor Destino de volta para sua realidade. No meio dessa crise, Tony Stark retorna à ilha do Fortnite e começa a ajudar na batalha, enfrentando seus inimigos, começando por Emma Frost. Até então, depois de nos prepararmos e passarmos tempo pensando em estratégias, finalmente o dia da grande batalha chegou. Finalmente o Doutor Destino é derrotado. E a pergunta que fica é: está curtindo a história? Você pode continuar acompanhando ela por esse vídeo aqui embaixo, que é a continuação desse vídeo aqui, tá bom? Não esquece de deixar o seu like e apoiar a CGplay Oficial, e eu te vejo numa próxima.